No inquérito realizado em várias cidades, a pedido da E-Seguro, foi revelado que o sentimento de insegurança dos portugueses tem vindo a crescer. Os três motivos serão o desemprego, a violência e a aplicação prática da justiça. De acordo com os resultados do Barómetro 2014 da Segurança, Proteção de Dados e Privacidade em Portugal, mais de metade dos portugueses acha que a segurança piorou no último ano e cerca de metade acredita que a situação vai agravar-se. Este barómetro, feito por uma empresa de consultoria a pedido da E-Seguro, revelou que o fator que mais contribui para a sensação de insegurança dos portugueses é o desemprego, seguido do aumento da violência e da aplicação prática da justiça. Dos inquiridos quanto à evolução da segurança dos cidadãos no mundo, mais de metade considera que esta piorou na Europa e em Portugal. E se este sentimento de insegurança tem vindo a crescer, é na rua que os portugueses se sentem mais vulneráveis. Seguem-se os parques de estacionamento, transportes públicos, caixas multibanco e discotecas. Os dados mostram ainda que mais de 30% dos inquiridos foram já vítimas de algum crime ou ato ilícito nos locais referidos. Para a maioria dos inquiridos, o aumento do clima de segurança em Portugal passaria pela melhoria das condições socioeconómicas, pelo aumento do número de efetivos das forças de segurança e pela melhoria da qualidade de educação nas escolas. O barómetro revelou também que mais de metade da população desconhece a existência da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem como objetivo tutelar a proteção de dados pessoais. Quanto à videovigilância, 63,2% dos entrevistados referiram que se sentem mais seguros na presença de equipamentos de videovigilância e mais de 76% concorda que um sistema de circuito fechado de televisão dissuade comportamentos ilícitos. Embora os portugueses considerem que a insegurança aumentou no último ano, sentem-se mais seguros do que em 2009, a última vez que foi realizado este levantamento, quando apenas 41% dos inquiridos classificaram Portugal como um país seguro. Os portugueses parecem estar assim mais otimistas, embora o sentimento de insegurança ainda predomine no dia-a-dia e seja uma ameaça real. A esclerose múltipla é uma doença do foro neurológico que afeta cerca de 6 mil portugueses. Atualmente, e de acordo com a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, são vários os doentes que precisam de ajuda para se movimentar, mesmo passados 20 anos do diagnóstico. Para nos falar desta doença, tenho comigo Selena Veloso, da Associação de Esclerose Múltipla. Muito boa tarde, Selena. Qual é a importância, já que também hoje é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, qual é a importância deste dia? Este dia o objetivo foi criado pela Federação Internacional da Esclerose Múltipla em 2009, em que o objetivo principal é sensibilizar a sociedade em geral para esta patologia. Este ano o tema é o acesso, foi feito um questionário, feito por nós, pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, um questionário em que passamos mais ou menos a 400 pessoas e verificamos que perante os questionários eles apresentaram algumas necessidades, desde a necessidade ao emprego, a dificuldade de acesso ao emprego. Ou seja, da forma como afeta de facto a doença, o dia-a-dia. Exatamente, portanto o tema é o acesso, ou seja, o acesso à medicação, o acesso ao transporte neste momento para eles poderem ir às consultas, o acesso ao emprego, o acesso à socialização, o acesso à informação. Portanto, isto foi tudo dados que foram, que chegaram até nós através de um questionário que foi passado. E nós percebemos que eles combatem-se, não é? Portanto, tentam combater diariamente com este tipo de dificuldades. Que após também 20 anos de diagnóstico, ainda são dificuldades que de facto estão muito presentes, ou seja, em termos de diagnóstico, o que é que mudou nestes 20 anos? Mudou muito, ou seja, hoje em dia o diagnóstico é feito muito mais rápido, não é? Portanto, há 20 anos eles começavam com sintomas, mas se calhar só ao final de 10 anos, 12, é que saiu o diagnóstico. Hoje em dia eu acho que isso já não acontece.
pode demorar algum tempo, mas já não demora tanto tempo como há 20 anos atrás. É muito mais fácil, se calhar também porque os próprios técnicos de saúde também estão mais informados, não é? É uma doença muito mais conhecida neste momento, antigamente não era tanto. Mas de facto é uma doença de difícil diagnóstico. É, ainda continua a ser, sim. Porquê? Porque os sintomas são muito comuns, não é? Às vezes deixam de ver por segundos, a visão turva, ou mesmo perda a visão de um dos olhos, falta de forças, a fadiga, que é uma coisa que eu acho que todos nós temos, não é? Mas vamos a um médico e às vezes o médico diz: isso é um estado de ansiedade, é uma depressão. Outras vezes temos um problema na perna e começamos a arrastar a perna e isso aí é coluna e mandam-nos para a ortopedia. Portanto, são sintomas muito básicos, não é? Portanto, muito comuns, que às vezes não faz com que eles recorram à especialidade que é a neurologia. E também às vezes não faz com que o médico de família também reencaminhe logo para a neurologia. E pronto, e como eu disse, às vezes é depressão. Ou seja, e o que pode acontecer muitas das vezes é haver um diagnóstico errado e, de facto, diagnosticar-se a doença já num período em que ela está mais avançada. Sim. Quais são estas diferenças? Quando há um diagnóstico imediato, e quando há um diagnóstico mais tardio? Ou seja, quando há um diagnóstico imediato, a pessoa é tratada, porque isto não tem cura, não é? Mas existe tratamento, ou seja, a pessoa é reencaminhada para a especialidade, para a consulta de neurologia e aí automaticamente começa a ser acompanhada e é administrado, ou seja, eles começam a fazer tratamento. O tratamento o que é que vai fazer? Vai-lhes dar alguma qualidade de vida, não é? Prolongando-lhe os surtos. Quando o diagnóstico é tardio, o que é que acontece? Às vezes já nem a medicação, eles já nem sequer têm acesso à medicação porque já não vale a pena. Isto às vezes acontece, porque também depende depois do tipo de esclerose múltipla, não é? Depende das lesões, depende de muita coisa, não é? Portanto, cada caso é um caso e depois também a intervenção com aquele utente tem que ser dada mediante os médicos, não é? Portanto, de forma diferente, não podemos generalizar. Ou seja, cada caso é um caso? Sim, cada caso é um caso. E como falou, depende também do tipo de esclerose múltipla. Também depende se é surto ou remissão ou se é progressiva, não é? Portanto, às vezes o que é que acontece? Eles têm os sintomas já há vários anos, só que são sintomas muito comuns que passam ao lado, eles não recorrem à especialidade e quando é que às vezes sai o diagnóstico? Quando têm um surto valente, não é? Ou paralisam, ou deixam de andar, ou a visão fica turva durante mais dias e aí eles recorrem às urgências. Aí é feito os exames, não é? Punção lombar e ressonância magnética e pronto, e à partida, após um período de internamento que geralmente ficam sempre, é dado o diagnóstico. Portanto, aí se calhar não quer dizer que seja tardio, uns são, outros não é? Portanto, não posso generalizar, são casos muito individuais, eles são todos muito diferentes, têm sintomas comuns, mas depois a situação clínica é toda muito diferente. Quem sofre mais com essa doença? Qual é a faixa etária que mais sofre com esta doença? E que tem os casos mais comuns? Ou seja, isto é uma doença de jovens adultos, não é? Nós falamos de 20, 40 mais ou menos, prevalência a nível da idade. Mas há situações em que o diagnóstico é dado aos 20 ou aos 22, mas eles já têm antes, não é? Portanto, às vezes pode aparecer aos 15, aos 16, aos 17, mas o diagnóstico só aparece aos 20, só é dado aos 20 ou aos 22. Mas, de facto, é uma doença de jovens adultos, em que eles estão no início da sua carreira profissional, sei lá, familiar, não é? Portanto, e vem-se com uma doença desta que pode ser incapacitante e acaba sempre por o ser de uma maneira ou de outra e pronto, e acabam por haver aqui um bloqueio a nível de mesmo de serem inseridos na sociedade e por isso lá está este ano, neste dia, no Dia Mundial, o tema ser o acesso, não é? Porque eles vêm-se com bloqueios a nível de emprego, a nível social, a nível da medicação, porque houve alguns cortes, a nível do transporte, que também houve cortes, portanto, isto tudo é muito difícil.
Ou seja, como já falámos também há pouco, é uma doença que afeta a qualidade de vida das pessoas. Exatamente. Qual é aqui o papel da associação junto destes doentes? O nosso papel é apoiar, não é? Porque quer os doentes, quer os familiares, que às vezes é muito importante, isto não se fala, mas às vezes até sofre mais o familiar do que propriamente o doente, não é? Familiar / cuidador. Eu quando falo aqui na família pode ser uma pessoa mais próxima até que nem seja familiar. Nós tentamos ajudar de que maneira? Nós na delegação, eu vou falar da delegação um bocadinho do Porto, uma vez que também é lá que eu trabalho e estamos aqui situados, portanto é o nível do Porto. Temos o apoio jurídico, temos o apoio social, temos a psicologia clínica, que é o Dr. Jorge Ascensão, portanto, que apoia quer o doente, quer as famílias, e temos várias atividades, não é, que vamos fazendo. Temos transporte para aqueles que não se podem movimentar, porque a maior parte deles, temos aqui outro problema, refugiam-se em casa porque não têm como sair, e se tem o familiar tem que trabalhar, e portanto aqui o transporte é uma maneira de os retirar de casa e trazê-los à consulta. Dar alguma qualidade de vida. Exatamente, portanto aqui o objetivo é dar qualidade de vida e é tentar que eles se sintam úteis, não é? Integrados também na sociedade. Integrados na sociedade, exatamente. Estes números são de facto preocupantes? Quando há pouco referia que são cerca de 6 mil os portugueses afetados, são números preocupantes? Eu acho que sim, na minha opinião eu acho que sim. Porquê? Porque estamos a falar em 5.500, 6 mil diagnosticados, não é? Portanto, ainda pode haver mais que não estão diagnosticados. E há de certeza absoluta, não é? Portanto, eu acho que é preocupante. Eu aqui, neste dia, eu acho que o importante também é sensibilizar um bocadinho os decisores políticos nisto, não é? Que vejam a esclerose como uma doença que é preciso dar alguma importância e que é preciso, se calhar, trabalharem um bocadinho sobre ela. E pronto, e a sociedade em geral também perceber que isto é uma doença grave, não se morre da esclerose, mas morre-se com ela, não é? É uma doença que afeta o sistema nervoso central. Exatamente, e a espinal medula, portanto retira-lhes a qualidade de vida, não é? A mobilidade? Sim, essencialmente a mobilidade, problemas urinários, a parte da visão, falta de força, a fadiga, portanto tudo no geral, não é? Selena, neste Dia Mundial da Esclerose Múltipla, eu ia-lhe pedir para deixar aqui um conselho a toda a população em geral e também para nos dizer quais são os primeiros sinais em que, de facto, a população tem que estar atenta e tem que procurar ajuda. É assim, os primeiros sinais não posso falar de alguns, não é? Porque depois depende de pessoa para pessoa, mas, por exemplo, a visão, por exemplo, quando sentirem que têm alterações a nível da visão, visão turva ou deixam de ver, a falta da mobilidade, que às vezes começam por arrastar uma perna, por cair várias vezes, problemas às vezes urinários, não é? Portanto, portanto a urgência urinária, quer a própria incontinência também, não é? Portanto, sei lá, a fadiga, que é uma coisa que às vezes não se dá. Uma coisa é nós trabalharmos e chegamos ao fim do dia cansados, correto? Outra coisa é eu até não fiz nada, não é? E quero-me levantar da cama e não consigo. Isto é um sinal de alarme, que pode não ser, o diagnóstico pode não ser esclerose múltipla. Mas é um sinal a que devem estar atentos. É um sinal importante e é um sintoma muito comum em quase todos eles, não é? Portanto, e que às vezes não é ignorado pelos médicos. Isso é uma depressão, isso é uma fase menos boa que está a passar, pronto, e depois é o acumulado de outros sintomas que vão aparecendo e geralmente tem que haver sempre um surto muito forte quando eles descobrem o que têm. Não é? Pode dar paralisia dos membros superiores ou inferiores, ambos só de um lado, às vezes é confundido com AVCs e depois eles também fazem o despiste, não é? Depois a nível de unidades hospitalares, os próprios médicos têm que fazer o despiste de outras doenças, para chegarmos exatamente ao diagnóstico correto, não é? Exatamente. Muito bem, quero agradecer-lhe então, terminamos... Eu só queria dizer que hoje, por ser o Dia Mundial
da esclerose múltipla, nós vamos ter várias atividades, não é? Em todo o âmbito nacional. Nós temos 9 delegações, um núcleo e temos a sede que é Lisboa. Nós aqui no Porto vamos fazer um convívio a partir das 3 da tarde, em que vamos ter uma tertúlia, depois vai haver um lanche e vai haver um treino em que vai consistir, que é um projeto que nós temos que se chama Em Força, que é Corremos pela Esclerose Múltipla, em que vai consistir, quem puder, como é lógico, em fazer uma corrida 10 km e caminhada 5 km. Nós temos umas t-shirts em que basicamente é para as pessoas perceberem, não é? Para dar visibilidade à patologia, neste caso. Nas outras zonas do país também vai haver atividades, em Coimbra, Leiria, na sede, portanto em Lisboa. Exatamente, portanto vai haver também um bocadinho isto, o convívio, a partilha de lanches e também o treino. Muito bem. Quero agradecer-lhe então Obrigada. a sua presença e relembrar então que neste Dia Mundial da Esclerose Múltipla, a Delegação do Porto tem então um convívio com os vários doentes de esclerose múltipla. Obrigado mais uma vez, Selena Veloso. A Santa Casa da Misericórdia queixa-se da falta de dinheiro. No entanto, consegue ajudar cerca de 150 mil pessoas por dia. Os números são o reflexo da situação financeira do país. São milhares de pessoas que pedem diariamente ajuda a instituições de solidariedade. Portugal atravessa uma grave crise financeira e são muitas as famílias portuguesas que sentem na pele a atual situação do país. O desemprego, que atingiu níveis históricos, é o grande responsável pelos problemas financeiros da população nacional. Sem trabalho, não há como satisfazer as necessidades básicas de qualquer cidadão e as pessoas sentem-se obrigadas a pedir ajuda. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, já existem quase 2 milhões de pessoas em risco de pobreza, números que retratam a realidade de muitos portugueses. O fim da classe média fez com que os números aumentassem, sobretudo na chamada pobreza envergonhada. Pessoas que até à data viviam com boas condições sentem agora necessidade de pedir ajuda. As Santas Casas são atualmente uma das principais instituições de apoio aos portugueses. É já fácil de adivinhar que são milhares os pedidos de ajuda que as instituições recebem por dia. A Santa Casa da Misericórdia queixa-se da falta de dinheiro, mas ainda não fechou nenhuma casa e ajuda cerca de 150 mil pessoas por dia, sejam idosos em lares, crianças em creches, pessoas com deficiência ou em programas de apoio familiar, como cantinas sociais. Com tantas pessoas para ajudar, as Santas Casas sentiram a necessidade de aumentar o número de colaboradores e não de despedir, contrariando as expectativas. Em Portugal, existem já 379 Casas da Misericórdia que prestam apoio a 58 mil idosos, a mais de 42 mil crianças e a 2.763 pessoas com deficiência. Além disto, a instituição consegue ajudar milhares de famílias com os programas alimentares e com as cantinas sociais. São já quase 10 mil as pessoas que usufruem da cantina social, o que reforça a ideia de que são muitos os portugueses que não têm sequer dinheiro para comer. Para não falar que mais de 14 mil pessoas entraram nos programas alimentares da organização. As Casas da Misericórdia pretendem agora aumentar o apoio na área da saúde, onde já têm mais de metade das camas da rede de cuidados continuados do país e 22 hospitais, onde só num ano fizeram 267 mil atendimentos em serviços de urgência, 44 mil cirurgias e 710 mil consultas. Com mais presença na área da saúde, a instituição será capaz de ajudar ainda mais portugueses nesta matéria. Na conjectura atual do país, não existem perspectivas para a situação dos portugueses melhorar, e é certo que as Casas da Misericórdia continuarão a ter milhares de pessoas para ajudar diariamente. Apesar da Autoridade Nacional para a Proteção Civil já ter implementado novas regras para os equipamentos de combate a incêndios, há muitas corporações que ainda vão utilizar este ano os equipamentos antigos, na maioria sem proteção adequada. No ano passado morreram 8 bombeiros no combate a incêndios florestais.
2013 foi o ano mais trágico desde 1986 no que diz respeito aos fogos florestais. Nesta luta tantas vezes desigual, 8 soldados da paz perderam a vida. Este desfecho da época de incêndios levou a tutela a repensar a melhoria dos equipamentos. Grande parte dos combatentes ainda usa apenas uma farda convencional 100% algodão e botas não resistentes ao fogo. A qualidade dispar dos equipamentos facilmente se explica com a autonomia jurídica e financeira das associações humanitárias de bombeiros voluntários e câmaras municipais. Assim, em abril passado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil publicou uma nova norma que obriga ao uso de equipamentos de proteção individual munidos de materiais muito menos inflamáveis e calçado mais resistente. Cabe agora ao organismo fiscalizar o cumprimento das novas regras. Mas a maioria dos bombeiros ainda vai enfrentar este verão as chamas sem proteção adequada. O presidente da Liga de Bombeiros Portugueses justifica a situação com o atraso e múltiplos problemas verificados nos concursos públicos lançados no ano passado pelas comunidades intermunicipais. Jaime Soares acredita que só num espaço de 2 ou 3 anos todas as corporações do país estejam devidamente equipadas. Face a este cenário, o Ministério da Administração Interna decidiu centralizar na Autoridade Nacional de Proteção Civil o segundo concurso público para a aquisição de equipamentos. Os bombeiros voluntários de Carregal do Sal, que perderam 2 efetivos no combate às chamas, já receberam os primeiros 95 novos equipamentos de proteção individual. No novo equipamento, certificado de acordo com as normas de segurança nacionais e europeias, o casaco tem, por exemplo, na parte de trás uma fita ligada a uma cinta, através da qual um bombeiro ferido pode ser puxado pelos colegas, sem que o equipamento se rasgue. Os equipamentos foram feitos por uma empresa de Vila Nova de Famalicão, a OnWork, e custam cerca de 500 €. E ficamos agora com o estado do tempo para amanhã. No norte é esperada chuva, no centro e sul céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 13 graus e uma máxima de 17. Em Lisboa, a mínima será de 14 graus e a máxima de 21. E em Faro, a mínima será de 15 graus e a máxima de 27. A chuva então a manter-se em todo o norte amanhã. A informação fica por aqui. Já sabe, regressamos amanhã ao meio-dia.